A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Senhoras e senhores, estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal para falarmos de política, do dia a dia, daquilo que acontece na nossa cidade de Ponta Grossa, dos fatos históricos, enfim, daquilo que diz respeito a nós, pontagrossenses, e a política, a administração pública e, acima de tudo, o nosso dia a dia. Eu vou abrir o programa hoje, a semana passada até eu não pude abrir com os vultos históricos, porque a gente estava com uma série de matérias para falar a respeito de política, mas hoje eu quero abrir falando a respeito de Dom Antônio Mazzaroto, que foi bispo aqui da cidade de Ponta Grossa. Ele foi bispo de 1929 a 1965 e ele tem uma história muito bonita. A história do bispo. É importante a gente contar que a Igreja Católica ela foi muito importante, inclusive na questão de governança, né? O Estado era laico, em tese, mas tinha influência sempre da Igreja, obviamente, na tomada de decisões por parte do poder público, né? A gente sabe que a freguesia de Ponta Grossa só foi criada, uma das variáveis que compunha a necessidade de se fazer para poder ser elevada a freguesia na época era ter uma igreja, né? E aqui em Ponta Grossa nós só nos apartamos, digamos assim, de Castro e tivemos uma certa independência quando nos tornamos freguesia e obviamente isso foi graças à Igreja Católica, porque tinha que se ter uma igreja paramentada, de acordo com as regras estabelecidas da época, e nós não tínhamos. E para se criar uma freguesia, precisava de uma igreja católica. Tanto é que a igreja, que nós chamamos, seria Casa das Telhas na época. Então tinha o local na casa na verdade era o Barão de Guaraúna, né? A Santa Sé obrigava, né, que para se criar tinha que ter uma certa estrutura. Então o Domingos Ferreira Pinto, que eu já contei a história dele, o Barão de Guaraúna, ele tinha um altar de Nossa Senhora Santana na casa dele. Para você se localizar, hoje é o quartel-general, ali onde tem o quartel-general, na Praça da Matriz, ou na Praça Marechal Floriano, que se tornou depois Praça Marechal Floriano. Já contei a história porque que mudou de nome a Praça Marechal Floriano. Era então da Matriz, Praça da Matriz. Então, ali, naquele local, morava o Domingos Ferreira Pinto, que depois veio a ser conhecido pela alcunha de Barão de Guaraúna, porque recebeu Dom Pedro II, nós também já contamos toda a história aqui. Então, precisava de uma igreja, Ponta Grossa. Então, Domingos Ferreira Pinto, que era um dos fundadores da cidade, um dos homens mais abastados, fez a doação, né? Ele doou, né? Na verdade, ele não doou, ele transferiu, né, o altar que estava lá na casa dele, ali onde é o quartel-general, para a Casa das Telhas, e estruturou a igreja que deu a possibilidade de nós trazermos a freguesia de Ponta Grossa para a nossa região, nos separando de Castro, porque até então nós éramos um distrito de Castro, né? Nós estávamos atrelados ao município de Castro. Você vê, né? Castro é mais velha do que Ponta Grossa
e teve uma importância maior na época, obviamente, por conta da sua estrutura. É criada, então, a freguesia de Ponta Grossa, e isso a gente deve muito à Igreja Católica. E outro marco que teve foi justamente em função de Dom Antônio Mazzaroto, porque passa a história, e daí nós tínhamos que fazer o bispado aqui, digamos assim, em Ponta Grossa, né? E para que isso acontecesse, né, o Dom Antônio Mazzaroto, que esteve na Itália, recebeu a incumbência do Papa Pio XI. Eu acho que ele, na verdade, requereu ao Papa a instalação, né, aqui em Ponta Grossa, da Curia, e disse que já havia condições de Ponta Grossa em 1929 recepcionar, e o Pio XI, que era o Papa da época, recomendou a Dom Antônio Mazzaroto: vai construir um seminário, forme teus padres, e eu vou pegar a congregação. Então ele vem com a missão da Itália de montar, obviamente, o seminário, que é o Seminário São José, aqui em Ponta Grossa, né? E a partir do Seminário São José, em 1929, ele percorre toda a região de Carroça, Dom Antônio, fazendo com que as congregações próximas se aglutinassem aqui ao município de Ponta Grossa. Ele percorre Ipiranga, tudo em carroça. Carroção, pegava o carroção e rodava as cidades aí. A gente já contou, inclusive, daquele episódio das motos, na semana passada, da família Wagner, né? Contando aí do Wagner e da aventura que eles tiveram. E falávamos dos carroções. Os carroções eram muito comuns. Olha, em 1929 ele percorreu de carroção todas as cidades da região, né, para poder aglutinar e formar a Curia aqui de Ponta Grossa, que vem a ser instalada em 1930. E ele se torna o primeiro bispo, Dom Antônio Mazzaroto, o primeiro bispo de Ponta Grossa, depois de ter... E é bom lembrar, ele era de Santa Felicidade, nascido em Santa Felicidade. Eu quero lembrar bem a data. Nasceu em 1890, em Santa Felicidade. Mazzaroto, obviamente, de origem italiana, né? Ele foi ordenado padre em 1914, também em Curitiba. Então vamos fazer as contas aqui. Em 1890, 1914, então com 24 anos ele é ordenado padre. E daí ele começa essa luta aí, principalmente aqui em Ponta Grossa, porque ele vem para Ponta Grossa, depois de ordenado padre, e começa a construção aí do que nós conhecemos aqui, que é a congregação, principalmente com o Seminário São José, e a implantação da Cúria aqui em Ponta Grossa em 1930. Ele permanece como bispo até 1965. Então ele ficou 36 anos como bispo da cidade de Ponta Grossa. E, obviamente, ele recebeu uma homenagem, né? O Júnior, dá para botar na tela a figura do Dom Antônio para a gente ver? Uma figura... Olha lá, tá ele na tela lá. Dom Antônio, que percorreu de carroça as localidades do entorno, criou o Seminário São José, primeiro bispo, né, da cidade, e ele foi bispo de 1929 a 1965. Inclusive, ele foi homenageado, se você puder colocar também a Praça Zon aí, a Praça Dom Antônio Mazzaroto, que, para quem não sabe, é a praça ali do Jardim Carvalho, em frente à Igreja Santo Antônio, né? Ali da região do Jardim Carvalho, onde é a praça que foi homenagem do povo de Ponta Grossa, do poder público, dando o nome do logradouro, que é a Praça Dom Antônio Mazzaroto, em frente à praça. Eu queria lembrar também, Júnior, aqui comigo agora, eu queria falar um pouco a respeito
eu esqueci de falar do primeiro vigário de Ponta Grossa, porque quando é implantada a igreja aqui, o Domingos Ferreira Pinto faz a sessão, né, do altar de Nossa Senhora Santana, leva para a Casa das Telhas. O primeiro vigário, o primeiro padre de Ponta Grossa foi Joaquim Pereira da Fonseca. Foi o primeiro vigário de Ponta Grossa. Daí, de 1823, que é 1823, 15 de setembro de 1823, né? E daí você vai entender por que 15 de setembro, né? O aniversário da cidade. 15 de setembro de 1823 é o dia em que o Domingos Ferreira Pinto transfere para a Casa das Telhas o altar, né, em honra a Nossa Senhora de Santana. Então é por isso que a data da criação, e daí culminando com a criação da freguesia, é 15 de setembro de 1823. Um ano, praticamente, após a independência do Brasil. E data de 15 de setembro, que é o aniversário da cidade de Ponta Grossa. E justamente isso ocorre em função da igreja, da importância da igreja, e era uma das variáveis que deveria compor para que o povo de Ponta Grossa pudesse ser elevado, a nossa cidade, a condição de, na época, a condição de freguesia e, obviamente, nos afastando de Castro, né? Como distrito de Castro, como, digamos, eu não digo subordinado, mas aglutinado a Castro. E daí passamos a ter vida própria e a história está aí para todo mundo. Eu queria lembrar que Dom Antônio Mazzaroto, e até foi uma pesquisa histórica, né? Dom Antônio Mazzaroto, eu não sabia. Ele está enterrado na Igreja dos Polacos, na Igreja Sagrado Coração, ali, a Igreja dos Polacos. E eu me recordo que tinha na história, né, que antigamente se enterrava, o cemitério normalmente era atrás da igreja. E recordo eu que quando se mexeu ali na Avenida Vicente Machado para retirada e para de pavimento, troca de pavimento, encontrou-se muito ossada humana. E, obviamente, em função de que ali era o cemitério, nas proximidades, como tinha lá atrás da catedral, né? Então, o cemitério normalmente ficava atrás da igreja, e ali na região. Só que o Dom Antônio foi enterrado lá em 1980, aqui na Igreja dos Polacos. Deve ser lá internamente, até eu desconheço, a pesquisa minha foi simplesmente nos livros ali, na internet, no que foi ofertado. Então, carece também de confirmação de como é que funciona isso, né? Mas a informação recebida é que Dom Antônio, o féretro dele, né, aconteceu aqui em Ponta Grossa, ele foi enterrado na Igreja dos Polacos, que é a Igreja Sagrada Coração. Ele morreu em 1980, o Dom Antônio. Só que ele sai em 1965, não sei por que motivo, se é problema de saúde ou o quê, ele pede para sair da condição de bispo, e de 65 a 80, deve ter ficado em Ponta Grossa, né? Eu não sei essa parte da história, não posso confirmar para vocês, mas em 1980 ele falece. Inclusive, não sei se a construção da igreja, da catedral, foi dele a obra, né? Não sei, a obra, a demolição da catedral aconteceu na década de 70. Então foi pouco antes da morte de Dom Antônio Mazzaroto, porque depois de Dom Antônio Mazzaroto veio Dom Geraldo Pelanga, né? Dom Geraldo Pelanga veio após Dom Antônio Mazzaroto. Ficaram um tempo grande como bispo da cidade, tanto o Dom Antônio, que ficou, Dom Antônio Mazzaroto ficou 35, 36 anos, né? Que eu falei, 1965, 1929, 30, 35, 36 anos como bispo.
E o Dom Geraldo também ficou um tempo grande como bispo aqui da cidade de Ponta Grossa, né? E dali saiu a demolição da catedral para a construção dessa nova catedral, que foi na época foi muito polêmico. O prefeito era o Luiz Carlos Zucchi, Dom Geraldo Pelanga. Havia uma grande controvérsia se demolia a catedral ou não. Não que essa catedral não seja bonita, mas já haviam os defensores de que aquela catedral histórica, construída por Dom Antônio, né, deveria de ser preservada, até como prédio histórico, não sei se tombamento seria o termo, mas que permanecesse aquela construção antiga. Mas agora já foi demolida, né, já está construída uma nova. Eu lembro que, na época, foi polêmico porque morreu um funcionário trabalhando, foi demolir, caiu uma parede em cima dele, teve um monte de quais em função desse acontecido, que foi um acidente, obviamente, mas muita gente disse que não era para ser demolida a catedral, enfim. Teve muita controvérsia, agora não adianta a discussão, porque já foi demolida, já não tem o que fazer mais, tem uma nova catedral, diga-se de passagem, muito bonita, né? Muito bonita, a catedral nova de Ponta Grossa, mas isso faz parte da história, né? Essas controvérsias de história, de fatos da época, o que aconteceu efetivamente na época. Mas a importância de Dom Antônio foi muito grande aqui para o município de Ponta Grossa e mesmo para a abertura, né, para o povo católico, a forma como ele trabalhou, com humildade, foi de carroção buscar aglutinar e montar eu não sei se o termo seria bispado aqui em Ponta Grossa, mas que fosse implantado aqui na cidade de Ponta Grossa, e ocorreu em 1930, graças a Dom Antônio Mazzaroto, né? Então, isso é parte da história, e é importante porque é a história de Ponta Grossa, e é homenageado com logradouro público, com a praça Dom Antônio Mazzaroto, e foi uma figura importante para o nosso município, para a nossa cidade e para os católicos, obviamente. Nós vamos para um comercial rapidinho, depois nós voltamos aqui para falar um pouco de alguns fatos curiosos. Nós vamos falar um pouquinho de política, o tempo de televisão, como é que vai ser o horário de televisão, do horário gratuito, que está todo mundo reclamando. Eu não sei se a televisão vai ser o grande lance de agora, mas vamos discutir um pouco a respeito do assunto. Vamos para o comercial e voltamos logo a seguir. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. 8ª Expo Flor, de 31 de agosto a 9 de setembro no Parque Ambiental de Ponta Grossa. Serão flores, árvores frutíferas, plantas ornamentais, orquídeas e artesanatos. 8ª Expo Flor. Apoio CCR Rodonorte. Realização Rotary Clube de Ponta Grossa, Alagados. Quer vender com segurança e conquistar clientes com cadastro positivo? A CIPG garante segurança para o empreendedor. Porque associado conta com o serviço de proteção ao crédito com o mais seguro e completo banco de dados do Brasil, SPC e Serasa, o melhor custo-benefício e suporte local com a garantia ACIPG. Sistema de proteção ao crédito é na CIPG, a solução para você e seu negócio. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção.
Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. China Inbox. Saboroso. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neco, na sua TV Vila Velha. Vamos falar um pouquinho de política? Nós saiu na sexta-feira passada aqui o tempo de televisão de que vai ser disponível para cada candidato. Porque a gente não está com muita vontade de assistir programa de televisão de horário eleitoral gratuito. Mas eu sempre tenho recomendado que nós possamos fundamentar o voto. Né? Eu não quero dar palpite para ninguém a respeito de quem votar. Acho que você não deve escutar palpite, né? Você tem que fazer a sua escolha. É por isso que a gente tem lutado tanto por uma independência do eleitor, que não haja um comprometimento com benefício, vantagem, né, recebida, mas que seja o voto pensando no filho, no neto, um voto consciente, um voto de responsabilidade e, principalmente, não só depositar o voto na urna, mas passar esses 4 anos atendendo do seu parlamentar, atendendo em todos os sentidos, né? Fazendo com que, se ele tem um bom mandato, que ele seja apoiado nesse bom mandato e digamos assim, cuidado, né? E apoiado para que permaneça nesse caminho correto quando ele seguir e quando ele trilhar o caminho da razão, do bom comportamento, do caráter, porque muitas vezes a pessoa age corretamente e não tem apoio, né? As pessoas sabem criticar quando erra, mas muito difícil apoiar quem está fazendo um bom mandato, e isso custa caro num país como o nosso. Custa, de repente, sofrimento para a família, para filhos, né? Para agir corretamente, para agir na malandragem é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para agir corretamente é complicado. E às vezes a sociedade só vê o erro, né? Ela não apoia. E eu vejo que tem que dar o apoio. Quando o cidadão se comporta corretamente, ele tem que ser apoiado para ele continuar, para ele ver que ele está sendo observado e que essa observação atenta valoriza o bom serviço prestado. O que não dá é para a gente simplesmente só passar a crítica, né? Ah, o cara errou lá e colocar todos como se todos fossem culpados por ato de alguns. Né? Então fala-se muito na renovação, né? Renovar, eu vejo a palavra renovação, né? Tem gente muito boa com mandato e tem gente ruim que não tem mandato. Que renovação não é simplesmente uma cara nova, uma fisionomia nova. Eu vejo que renovação tem que vir com inovação, né? A renovação pode ser de fisionomia, pode ser... Eu quero uma inovação de comportamento, de agir corretamente, de respeitar a legislação, né? De ter uma atitude compatível não com a vontade popular, que muitas vezes a vontade popular é equivocada. Ele tem que agir corretamente. Ele tem que entender o que ele está fazendo lá. Ele tem que saber, se é um parlamentar, qual é a responsabilidade de um parlamentar. Ninguém está dizendo que ele tem que ser o dono da verdade, o conhecer de todos os assuntos, porque legislar é complicado. Tem que ser... tem que ter um conhecimento generalista, não só específico, mas também o específico, mas tem que ter a possibilidade de diálogo e de compreender todos os assuntos. Né? Isso é o que tem que ter um legislador. Um executivo tem que administrar, tem que ser competente, tem que pensar na sociedade, tem que pensar no bem comum, né? Tem que ser transparente, agir corretamente, porque mexe com dinheiro. O legislador não tem tanta responsabilidade com o cofre público, né? Mas que tem aquele comportamento que diz na Constituição que é fiscalizar e legislar. Então, quando você se deparar com alguém que você acredita, que você confia, deposita o voto e cuida dele.
Cuide dele em todos os sentidos. Se ele se comportar bem, ajude ele. Porque muitas vezes a pessoa que age corretamente fica isolada, fica num local de sofrimento, porque se distancia dos demais, e hoje a grande maioria age equivocadamente, não vou dizer nem que é errado, equivocadamente, né? E você vai ter que se distanciar desse procedimento e muitas vezes vai ficar isolado. Então, por isso que você, eleitor, tem um papel importantíssimo de, primeiro, não generalizar, porque nem todo mundo que está na política é corrupto, né? E tem gente que vai entrar na política que já é corrupto e não entrou, né? E não entrou, está tentando entrar. Então, esta avaliação é você que vai ter que fazer, não sou eu que tenho que fazer, e não sou eu que tenho que palpitar. O que nós queremos, o que nós estamos lutando, é para que você fundamente o teu voto, para que esse voto venha fundamentado, e não por favores pessoais, ou por uma cesta básica, ou por um tapinha nas costas, ou porque o cara foi simpático, até porque não é concurso de Miss Simpatia, e eu vejo como um concurso, mas um concurso de conhecimento, aliado a comportamento, a boa vontade, a ser laborioso, né? Então, é essa busca que você tem que fazer e esse entendimento que você tem que ter. Agora, não sou eu que vou palpitar, você não deve aceitar o meu palpite, não deve aceitar o palpite do William Bonner, do Ricardo Boechat. Não, você tem que construir teu voto. Construir teu voto. Outro dia até falávamos, eu conversando com o Marcelo Almeida, que é um dos comentaristas da rádio, nós falávamos a respeito. Ele acha que tem que ser mais festivo o ambiente político. Eu já acho que tem que ser mais cívico, né? Tem que ser tratado com mais seriedade aquele momento. Eu não vejo como uma festa. Discordamos nisso até, né? Mas, de toda forma, concordamos numa coisa, que o voto tem que partir endogenamente do eleitor. Essa construção tem que ser de cada um, né? Tem que ser uma construção fundamentada. E, para isso, você tem que entender um pouco de política, você tem que entender... Ah, mas eu não gosto de política, eu não gosto de administração pública, eu não gosto de tanta coisa que tem que fazer. Eu não gosto de tanta coisa que tem que fazer. E a mesma coisa com relação à eleição. Você tem que se aculturar, dar uma lida, entender qual é o papel de um vereador, qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um senador. Nós já explicamos aqui o que é deputado, o que é senador, o que é governador do estado, né? E o comportamento, né? O que ele tem que fazer, né? O que ele tem que fazer? Isso aqui. Ele tem os predicados, né? O know-how, a expertise aqui para fazer isso daqui, então é ele que eu vou votar. Agora, não adianta ele ter expertise, ele saber, aquelas 3 máximas da pedagogia, né? Saber ser, saber fazer, ser, fazer e tem um terceiro, ser, fazer e saber, né? Então você tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica, você tem que ter vontade de trabalhar. Não adianta você ter técnica e ser vadio. Tem que ter técnica, tem que gostar de trabalhar, ter boa vontade e tem que saber ser para se relacionar com as pessoas. Eu acho que essas 3 máximas da pedagogia serviria, encaixaria com grande propriedade no que tem que ter o seu candidato. Tem que ter alguém que você consiga falar com ele, se comunicar. É claro que ele não vai poder te atender a todo instante, mas que ele esteja receptivo, com um canal de comunicação aberto, né? Que ele se comporte bem, que é o saber ser, né? O saber fazer é a técnica, né? Eu tenho que saber fazer, eu tenho que, pelo menos, ter noção do que eu vou fazer lá. Porque tem gente que entrou na Câmara ali que não sabia nem para que servia a Câmara. E foi uma renovação. E nós estamos vendo o que está acontecendo com a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Não precisa nem falar. Vocês estão observando. Então, saber ser, saber fazer e saber agir. Essas são as 3. E fala-se muito na pedagogia isso, e dá para encaixar direitinho na política, né?
Dá para você aproveitar essas três componentes de variáveis ali em relação à pessoa, né? Tem que ser laborioso, tem que ter vontade, né? Tem que ler, instruir, né? E fazer, tem que saber fazer, tem que ter técnica, uma formação, alguma coisa que o habilite a tanto. Não digo nem que tenha que ser pelo meio acadêmico, a própria escola da vida, a formação, mas que tenha a possibilidade de exercer o mandato na plenitude. Porque eu lembro do Tiririca, né? 1 milhão de votos para o Tiririca, o que o cara fez lá? Depois veio com um discursinho... Pior que tá, não fica, né? Pior do que tá, não fica, veio com essa propostinha que não resolveu nada, mas o povo votou porque queria protestar. Adiantou alguma coisa o Tiririca? Faltou, acho que duas ou três, ou uma variável faltou. Porque ele reconheceu no final que ele teve que sair porque ele não fez nada. Ele reconheceu que não fez nada. E a gente viu que quem faz as coisas dá a impressão de que é os que não prestam, porque sai tudo que a sociedade não quer que saia, efetivamente. Então, eu vejo com muita importância essa qualificação que você tenha que ter para ir para uma urna e colocar o teu voto com consciência, pensando nos teus filhos, nos teus netos, numa sociedade que vai para o futuro, e meio que coletivista, né? Não que não seja comunista, não sou comunista, até pelo contrário, mas um pensamento em sociedade, de saber que tem que viver em sociedade, que o poder público tem que atender a todos indistintamente, né? Os iguais de forma desigual, né? Mas que o Estado tem que dar uma resposta para a sociedade. E ele não está dando, e vou dizer, você também tem parte disso. Porque, mas o brasileiro sabe votar muito grande. Eu acredito que o brasileiro não foi só, vou concordar com o Pelé, brasileiro não é que ele não sabe votar. Ele saber votar, ele sabe, ele vai na urna ali e vota. O que ele não sabe é se instruir a respeito da responsabilidade do voto e do que o voto, né, pode propiciar de bom ou de ruim para ele para frente. Né? Ele é muito imediatista. Ele pensa no voto ali, uma cesta básica, e não culpa o povo de forma nenhuma, né? O povo carente, né? Tanto é que a gente já viu no Alto da Compadecida a absolvição de Deus lá em relação aos mais pobres pelo sofrimento e pela dor. Né? Você não pode pedir com uma pessoa com fome lucidez. Você não pode pedir uma pessoa com frio e com sede que ela haja corretamente. Né? Agora, eu posso deixar essa pessoa sem sede, sem fome e sem frio para que ela faça a escolha correta. E é por isso que o poder público está ali, para justamente diminuir essa distância entre o rico e o pobre e que a educação chegue a todos, o conhecimento, a informação. Né? Agora, para isso, nós precisamos de um voto consciente. E você vai ter a oportunidade do voto consciente agora, em 7 de outubro, e vai ter a apresentação dos candidatos. É disso que nós vamos falar. Os candidatos vão se apresentar para você com tempo de rádio e TV. Diminuiu bastante o tempo de rádio e TV, como nós tínhamos antigamente. Eu lembro que você era 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à tarde. Agora não. Agora o tempo é curto, né? Até porque é caro, né? O tempo é curto, mas você vai ter a oportunidade de visualizar os candidatos aí na televisão e saber o comportamento de cada um e em quem você vai votar. Então, o tempo de televisão vai ficar assim. Cida Alborguete, do Paraná Decide, que é a coligação da qual ela faz parte, e eu vou ler aqui porque é uma sopa de letrinha com os partidos políticos, eu vou ter que dar uma lida aqui para decifrar para vocês. Então, Cida Alborguete, do Paraná Decide, vai ter o maior tempo de televisão. Em cada bloco, a coligação dela, que engloba Progressista, PTB, DEM, PSDB, PSB e PROS, 6 partidos políticos, ela vai contar com 3 minutos e 2 segundos do bloco, certo? Segundo maior tempo é de Ratinho Júnior, do Paraná Inovador. Ele vai contar com os partidos PSD,
que é o partido do Ratinho. Eu esqueci de falar, a sigla do Progressistas. Quem acompanha ela, o PTB, DEM, PSB, PSDB e PROS. Daí, Ratinho Júnior. Qual é o partido do Ratinho Júnior? PSD. Como é que é o nome da coligação dele? Paraná Inovador. Quem que acompanha o Ratinho? PSC, que é o próprio antigo partido do Ratinho, PV, TPS, PR e PRB. Esses partidos terão, essa coligação do Ratinho vai ter 2 minutos e 3 segundos. Bom, vamos para o terceiro. João Arruda. Ele é o terceiro tempo, a coligação Paraná, Emprego, Educação e Combate à Corrupção. Ele vai contar com Solidariedade, PCdoB e PMDB. Vai ter 1 minuto e 51 segundos. Quarto partido e quarto tempo. Não é coligação, é um partido só, é o PT. Vai ter o candidato Dr. Rosinha tendo 1 minuto e 12 segundos do bloco. O quinto tempo, o Gerbuc, 10 segundos. Os partidos, o G é do PSL, vai ter como companheiro de coligação PTC e Patriota. E, por último, eu quero apresentar aqui, são todos tempos iguais, de 9 segundos, o Piva, do PSOL, professor Piva, Jorge Bernardi, da Rede, que daí vem acompanhado de DC e PPL, são os partidos que acompanham. E 9 segundos também para Dionísio Marinho, do PRTB e PRP. Tá, então vamos lá. Malaroca, então esses partidos vão ter o tempo de televisão. A gente não sabe qual vai ser o comportamento da televisão. Há quem diga, eu vi o Murilo Hidalgo, dono do Paraná Pesquisa, ele deu uma entrevista, conseguiu uma entrevista que falou a respeito do partido político e das oportunidades, do que vai se desenhar aqui no Paraná. E o Murilo diz ele que a grande ferramenta não vai ser mais a televisão, vai ser a internet, através do aparelho celular, primeiro por causa da portabilidade, por uma série de variáveis que nós já sabemos, e o favorecimento do acesso à informação rápida, errada ou não, tanto é que estão trabalhando muito com fake news aí, mas que vai ser o grande instrumento, vai ser, segundo ele. Nós não temos certeza, ninguém tem certeza. Nós vamos ter que ver o comportamento de seleção para ver se efetivamente isso vai se configurar. É duro a gente falar em tempo de televisão, mas vai ser esse o tempo e você vai ter a oportunidade de, na televisão, saber o que cada um pensa, qual é o programa de governo. Eu sei que o tempo é curto, mas o suficiente, né? O restante você vai poder pegar nas redes sociais, pela internet, as informações a respeito. Mas não fique só nisso. Não pode ficar só no horário da televisão e naquilo. Você tem que fazer uma busca de informações. Saber se tem processo, saber qual é o comportamento do candidato, como é que ele se comportou, se ele tem mandato, qual foi os votos que ele proporcionou no momento em que ele estava no exercício do mandato. Foi o voto que você queria? Foi o comportamento que você queria do legislador, ou do governador do estado, ou do senador da república, enfim. A responsabilidade é sua, né? Então, não ficar só no tempo de televisão e não ficar só no coisa. Mas você também tem um estudozinho, vai lá ver o que o deputado faz, né, como é que ele se comportou aqui e ali, enfim, e vai fazendo a tua escolha, né? Vai selecionando, né? E daí, talvez por um processo de eliminação, né? Mas não deixar de votar, pessoal. Porque quando você deixa de votar, você dá uma procuração para que as pessoas que votam, votem por você. Aquele negócio de, porque não vai o voto para ninguém, porque daí anula nada. Vamos falar bem a verdade. Vá e escolha. Se você acha que ninguém presta, escolha o menos ruim. O que, né, vai, na tua opinião,
vai ser menor o sofrimento, já que você acha que todos são sofríveis. Eu também concordo com você que nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque o que os partidos, já comentei isso, o que os partidos nos ofereceram não foi a melhor, eles não foram seletivos na hora de oferecer os nomes para a gente, né? A gente está vendo aí uma coisa árida, né? O deserto de Atacama, seco, né? Seco, farta coisa, mas eu não vou dar procuração para ninguém, eu vou fazer minha escolha, vou fazer meu voto, vou votar para deputado estadual, vou votar para federal, vou votar para senador da República, vou votar para governador, vou para presidente da República, eu não vou transferir a responsabilidade que é minha do voto. E vou cobrar o meu candidato durante 4 anos, né? Se o comportamento dele não for o correto, eu simplesmente não renovo o mandato dele. Agora, se ele se comportar direito, vou renovar. E volto a repetir, não é renovação, não é renovar a cara. Porque também tem gente boa com mandato eleitoral, que tem competência, que tem mandato, e tem gente ruim que quer entrar. Então, não é só renovar por causa de uma cara nova. A gente viu, volto a repetir, na Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. A gente sabe o que aconteceu aqui. Está todo mundo sabendo, uma reclamação geral, e por conta do quê? Uma pseudo-renovação, né? Renovou a fisionomia, mas não inovou no comportamento. O comportamento não foi nada novo. Se a disputa, só mais um minuto, Júnior, se a disputa for pelo celular, vai ser um comportamento, e se for pelo tempo de televisão, a gente sabe como é que funciona. Então, a campanha já está na rua, o povo está correndo atrás do voto, e nós, eleitor, vamos ter que se comportar observando e fazendo a nossa escolha de acordo com o comportamento de cada um e com a proposta de cada um. Nós temos nomes aqui na cidade. Temos nomes, agora a escolha é sua. Vamos para o comercial, Júnior, e voltamos logo a seguir. Você confere na revista de Ponta a Ponta deste mês a tecnologia em favor dos serviços na construção civil. Como se fosse um guia da construção, você vai conhecer a Companhia da Obra, que lista uma série de prestadores para os serviços que você precisa em casa. O conforto e a qualidade de um hotel econômico. Hotel Lourdes completa 1 ano em Ponta Grossa, que já se destaca como um dos mais bem avaliados de toda a região. O novo time do Caramuru para a temporada 2018 da Superliga de Vôlei. Meta do time de Ponta Grossa na elite do esporte nacional é avançar para os playoffs. Especialistas debatem sobre a tecnologia nas eleições. Será que os avanços poderão contribuir para reduzir a corrupção? Especial de capa, Júnior Durski, o fundador do Grupo Madeiro. Ele nasceu em Prudentópolis, morou em Ponta Grossa e hoje é dono de uma das empresas que mais cresce no Brasil. Um passeio pela história militar nacional. Você vai conhecer os detalhes do Museu do 13 BIP, que traz objetos do Exército Brasileiro e da Segunda Guerra Mundial. Também disponível em realidade aumentada. O múltiplo talento de Beto Carlinhos, ator, artista plástico e escritor, que lançou seu 5º livro e já prepara sua 6ª publicação. Na seção Saúde, o tema são as doenças psicossomáticas, condição de difícil diagnóstico, em que a causa de dores ou distúrbios está na mente. O comércio paraguaio em prol do desenvolvimento turístico paranaense. Com produtos originais, lojas paraguaias investem para fomentar o turismo na região da Tríplice Fronteira. Tudo sobre a história da Ótica Diniz em Ponta Grossa. São 10 anos de história com a inauguração de mais uma loja. A cidade que é destaque nacional em saneamento básico. Investimentos em obras invisíveis garantem Ponta Grossa entre as 15 melhores do Brasil. E mais, as 2 faces de Alorino Júnior, o Carmo e a Lourdes. Você vai conhecer mais sobre o humorista que, após fazer sucesso pela internet e com shows de stand-up, se destaca como empresário. Do outro lado, na de Ponta Agro. Agroleite, um dos principais eventos da pecuária leiteira no país, espera receber mais de 60 mil pessoas em agosto na região dos Campos Gerais. Uma reportagem especial sobre os 50 anos da Calpar, a maior fabricante de calcário agrícola do país. E como foi a Digital Agro, evento que revelou soluções e tendências tecnológicas para o agronegócio. Revista de Ponta a Ponta e de Ponta Agro, produtos do Grupo Barbieiro Comunicações.
Pensou em materiais elétricos? Inove LED Center. Na Inove você encontra tudo em materiais elétricos para sua obra ou reforma, como fios, cabos, disjuntores, tomadas, conduítes, lustres e a mais completa linha de plafons de LED da região. São mais de 20 mil itens com qualidade e preços imbatíveis. Venha conhecer. Rua Coronel Dulcídio 837 no centro. Telefone 3026-5757. Acesse também a nossa fanpage facebook.com/Inove LED Center. Tudo em materiais elétricos. Inove. TV Vila Velha, canal 16. Pois é, estamos novamente aqui com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Vamos falar um pouquinho de política novamente. Eu estou muito preocupado, né, com a situação em que nós vivemos. Democracia é um regime que vive principalmente de dois valores, que é igualdade e liberdade. Talvez o regime democrático não seja o melhor, mas com certeza é o menos ruim. E a nossa sociedade, ao longo do tempo, não conseguiu inventar nada de novo, né, para substituir isso. Né? E nós estamos se aproximando do pleito eleitoral, está vindo o pleito eleitoral, e a gente está com uma dúvida muito grande, né? Como é que vai ficar o país? A gente sabe das dificuldades, sabe que a situação do país não é boa, que mesmo o próximo presidente da República vai ter que ter alguns compromissos, né? E talvez não seja um compromisso que a gente vai gostar tanto, mas que tem que serem executados ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes o remédio é amargo, mas cura. Né? E a gente tem que entender o que tem que ser feito para frente. E eu tenho uma preocupação muito grande com o povo. Outro dia até um trecho da Bíblia, né? A própria Bíblia conta que dos profetas que criticavam o povo quanto aos poderosos. Então, eu tenho uma preocupação com essa democracia, porque se você der a democracia somente na mão do povo, é muito arriscado. Ainda mais com uma sociedade que nós temos hoje, com, né, o dinheiro, né? O tal do mal, né? O Deus, o Amon lá, ele está sempre presente, é uma necessidade, e eu tenho muita preocupação em como é que vai ficar o país para frente. E a gente sabe que também existe a tirania da maioria, né? O povo é complicado, o povo é bem complicado. A gente sabe a dificuldade que o país está enfrentando, né? E a gente vê comportamentos da população que caminham para um lado, porque acham que é o caminho certo, e acabam criando falsos heróis, né? E isso a gente viu na história. Quem estudou história sabe, né? Eu me recordo de Hitler, né? Hitler surge sem apoio popular, mas com um grande trabalho de mídia de Goebbels. Goebbels era o chefe da propaganda de Hitler, era um cidadão polêmico, né? Ele tinha um defeito na perna, né? Um cidadão mirradinho, magro, mas com uma expertise, com uma competência para a época, para fazer propaganda, que foi fora de série, né? Então, ali, com uma boa propaganda, se elevou o nome de Adolf Hitler, com todos os problemas que Hitler teve na época. O Hitler tentou tomar o poder à força em 1920, lá vai Caquinho, não conseguiu, foi preso, escreveu na prisão Mein Kampf, que foi o livro que falava a respeito da doutrina nazista, e Hitler, né, foi uma figura criada, né? Ele era uma pessoa, né, a própria fisionomia dele, né, diferente, né, e foi muito bem explorado por truque
de um bom marqueteiro, que era o Joseph Goebbels. Goebbels era chefe da propaganda e faz uma propaganda fora de série para criar esta figura do Adolf Hitler e consegue levar Hitler até o poder. Né? Então, o povo entrega facilmente a toda proposta totalitarista se der comida, casa e hospital. Se prometer isso para o povo e der, você é a melhor pessoa do mundo. E nós temos exemplo aqui, né? Aqui no Brasil mesmo. Aqui. Acreditar no povo como administrador da democracia é um atraso de vida. Por isso nós temos que ter a participação das entidades, instituições, OAB, Conselho Regional de Medicina. Nós não podemos confiar tão somente no povo. Nossa, você está falando mal do povo? Não. Eu estou falando que o nosso povo não está preparado ainda na plenitude para a democracia. E no Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, quando ele julga lá, e eu já falei isso aqui, Deus vem lá de cima, o João Grilo quer que venha Nossa Senhora para julgar, a mãe de Jesus, que ela deixa lá para julgar, porque se ela vir, ela é mais boazinha, ela vai perdoar com mais facilidade. E ela vem, inclusive na figura da Fernanda Montenegro, que é a melhor, considerada uma das melhores, se não a melhor atriz brasileira, né? Até pela experiência que ela tem, ela vem representando Nossa Senhora. E naquele momento do julgamento, onde Deus era o juiz, Nossa Senhora julgava ali, foi julgado o cangaceiro, e eu me recordo que ali, o autor, que era fora de série, eu sou um fã do Ariano Suassuna, da brasilidade dele, da forma como ele, da facilidade com que ele tinha, que inclusive dar palestras e tudo, e da competência dele, né, para a arte. Né? Ele era formado em Direito, mas muito ligado à arte. Ele era do Rio Grande do Norte, se não me engano, não, da Paraíba, né? Já contamos a história aqui da família dele. Ele era da Paraíba e foi para Pernambuco. Ariano era uma figura muito inteligente. Ele teve uma perspicácia nisso para explicar para nós, com uma peça, né, do Alto da Compadecida, por que a gente não pode culpar o pecado da fome, o pecado da sede, o pecado da miséria. Né? Porque como é que você vai pedir lucidez para alguém com fome? Então, naquele julgamento ali, explicita bem, né? Vem Nossa Senhora e Deus diz para ela, não precisa defender. Não precisa defender, ele não precisa defender. Eu já sei, ele não tem culpa. E era justamente o cangaceiro, o que matava as pessoas, o que fazia o mal. E ele diz, né, você é fruto da maldade, você é fruto do sofrimento, da dor, da perseguição. Né? E mostra, inclusive nas cenas, o sofrimento que ele teve quando criança, dos poderosos da época, né? Que fizeram que ele se tornasse um cangaceiro e um matador por força da pressão e da maneira que ele vivia e no local onde ele vivia. Então, quando a gente quer hoje entregar a democracia para um povo com fome, para um povo com sede, com um povo com pouca escolaridade, será que nós vamos ter uma democracia efetivamente? Né? Não sei. É como colocar um macaco dentro da cristaleira, ele vai quebrar o cristal. Ele vai derrubar. Talvez não seja nem intencional, mas ele vai derrubar e ele vai quebrar. E é por isso que eu digo que confiar a democracia no povo é muito arriscado, somente na população. Então, nós temos que começarmos a construir uma sociedade informada, que procure se informar, que procure saber mais de política, que os idiotas não sejam a maioria. Porque hoje, quando você tem um veículo de comunicação com a facilidade que tem a internet, nós estamos começando a criar tribos que pensam errado,
que estão trilhando o caminho errado, e nós estamos admirando e com receio dessas tribos nos desindividualizando, fazendo nós pensar que é diferente do que a gente sabe que é diferente da realidade daquilo que é correto. Hoje, ser uma pessoa inteligente, com opinião, é difícil. É difícil. Porque hoje, nesses aparelhos, se constroem verdadeiras tribos com pensamento. Outro dia eu vi um grupo lá, o MBL, né? Aquele movimento Brasil Livre. Meu Deus do céu, uma rapaziada, né? E isso é democracia, eu tenho que aceitar o pensamento deles, apesar de não concordar com nada do que eles falam, né? Eu tenho que respeitar, isso é democracia. Isso que é democracia. É aceitar mesmo aquilo que você considera errado, com o pensamento errado, né? E com uma postura deles em relação aos outros de intolerância. Eu tenho que ter tolerância com eles, mas dá a impressão de que tem certos grupos que não precisam ter tolerância com os demais. E se eu não penso como eles, eu estou errado. E eu também não posso ter esse tipo de pensamento, de que por eles pensar diferente, eles estão errados. Isso é a democracia. Agora, nós não podemos pôr num povo, incutir num povo, né, colocar no povo a responsabilidade sobre a democracia. Então, o homem da democracia aceita comodamente a opinião da maioria como sua e como se fosse a verdade absoluta. E nós não podemos ser assim. E as instituições sérias, não estou falando que a MBL não seja, mas eu acho que tem instituições sérias que podem ajudar nesse processo político. OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Nós temos que trazer essas instituições para o processo político, porque nós não podemos só confiar numa democracia, num povo e instituições com pensamento voltado a um processo de isolamento da sua opinião. Eu estou certo e os outros estão errados. Ega, cacete, vamos para a guerra. E não é assim o processo da democracia. E nós vamos ter que mudar essa forma de pensar. Aceitar a opinião controversa do teu antagônico. Não o teu inimigo. Política não é guerra. Política não é guerra. Né? E pode ser um instrumento de transformação. Agora, não pode ficar somente na mão do povo brasileiro, infelizmente. Porque senão nós vamos ver repetir a situação que nós presenciamos agora no passado recente de corrupção e principalmente dos desmandos que aconteceram no país. Então, as instituições participarem mais, estarem mais presentes no dia a dia da política, não como participantes ativas na escolha de um candidato, mas orientando a população. Orientando sobre o voto, de como fazê-lo, de qual é o dever de cada um, de qual é a responsabilidade de cada cargo público. Porque o povo não sabe isso. O povo não entende, infelizmente. Infelizmente, a gente vê cada comentário na internet, é horrível, né? Não dá vontade de você mais ouvir, porque só se fala besteira. Né? Então, o que a gente pede? Consciência. E cada vez mais a participação de instituições sérias que vêm para orientar, informar, não para participar, não para induzir, mas sim para elevar e para fundamentar cada vez mais o voto do eleitor. Não deixar a democracia na mão do povo, porque eu já vi muita tirania feita pela maioria. Né? E não é isso que a gente quer.
A gente quer um governo justo, sério e que contemple a vontade da maioria. Isto é democracia. Um grande abraço e nós voltamos semana que vem com o programa Laroca Neto aqui na sua TV Vila Velha.